Quero liberar as crianças até 12 anos. Crianças até 12 anos para irem na escola bíblica dominical. Eu quero aproveitar e nessa noite dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos honram com sua presença, com sua visita. Vocês todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero, sem delongas, eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Acharam? Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo de número 14. Graças a Deus. Todo mundo achou? Se você não achou, você pode acompanhar aí pelo telão, que o pessoal está projetando para nós. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Vamos orar? Espírito doce e amado, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva e eficaz. Há mais de 2000 anos atrás, essa palavra foi escrita, papai. E ela não muda, porque assim como o Senhor é eterno, a palavra também é eterna. O Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, e a tua palavra também permanece a mesma. E nessa noite, Senhor, nós queremos clamar que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, Pai, para que possamos compreender a tua palavra como ela é
viva e eficaz, que gera frutos, que transforma, que restaura, que cura, que liberta, que salva. Meu Deus, em nome de Jesus, sopra a vida nessa palavra. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, e eu te peço, ajuda-me, Espírito Santo, nessa noite. Que a Tua palavra na minha boca seja como uma espada nua, como um fogo que arde, como um martelo que esmiuça a penha, em nome de Jesus. Que seja também como o mel, o destilar dos favos, que venha, Senhor, adoçar a vida daqueles que entraram aqui amargurados de alma e de espírito. Em nome de Jesus, nós clamamos que a Tua graça se manifeste neste lugar e que a Tua palavra, Senhor, gere vida em nós. É a nossa oração feita em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre identidade. Pastor, mais um dia? Sim, mais um dia. Nós temos trazido uma série de mensagens que falam sobre identidade. Nós começamos há muitos dias atrás falando sobre o fato de que Deus nos chama para ser filhos dele. E a semana passada nós estudamos como nós nos tornamos filhos. Para ser filho só tem um caminho, e o caminho não é uma religião. Há um sem número de pessoas que caminham pelo caminho da religião e que, na verdade, estão caminhando para o inferno, porque a religião por si, ela é morta e ela conduz à morte. Só tem uma maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus. E a palavra de Deus nos responde e diz que para nós nos tornarmos filhos, nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. A todos quantos o receberam, diz João, a eles Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós vimos que o crer, nesse caso, não diz a um assentimento, uma concordância mental, intelectual, eu creio em Deus, porque sendo assim, até o diabo seria salvo, porque a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Mas nós precisamos, meus queridos, de crer. Quando fala de crer, está falando de obedecer, de se prostrar, de concordar com a palavra e colocá-la em prática na nossa vida. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o propósito. Diga propósito. Diga mais bonito, diga propósito. Qual é o propósito? Deus nos tornou seus filhos para quê? Meus amados irmãos, uma vida sem propósito é uma vida xoxa, é uma vida que conduz à desgraça. Eu não sei você, mas quando eu olho para as pessoas, eu vejo pessoas sem propósito. Por que você vive? Qual é a razão da sua existência? Hoje eu estava conversando com um mototaxista, e eu passei na frente daquela casa, daquele escritório, sei lá como é que a gente fala, e estava um menino sentado lá na frente, esperando uma ligação. E o Espírito Santo falou para mim assim: fala do meu amor para esse cara, ele precisa de ouvir uma mensagem. E então eu parei, perguntei o seu nome, e eu disse assim para ele: você é mototaxista? Ele disse: eu sou. E eu disse assim: qual é a primeira pergunta que você faz para o cliente que liga para você, quando pedindo o seu trabalho, o seu serviço? E ele disse: eu pergunto qual é o endereço.
Qual é o endereço? E eu olhei para ele naquela hora, e Deus falou para mim: pergunta para ele onde ele está indo. E eu olhei para ele e disse assim: meu querido, para onde você está indo? E ele parou. Ele não conseguiu responder. Ele ficou inerte naquela hora. E ele disse assim: cara, você me apertou, você me abraçou, meu. Por quê, querido? Porque aquele jovem mototaxista, ele leva um monte de pessoas para o seu destino, mas ele mesmo não tinha um destino. E talvez você entrou aqui nessa noite e você não tem um destino. Você pensa que não tem propósito. A sua vida é uma vida xoxa. A sua vida é uma vida sem sentido. Meus irmãos, tem um monte de gente que está cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque não sabe. A vida é sem propósito, a vida é sem sentido, a vida é uma vida inócua, é uma vida que não tem nada. Por que você vive? Porque você entrou aqui nessa noite? Essa pergunta eu respondo: porque Deus quer mostrar para você que Ele tem um propósito na sua vida. Você não está aqui vagando nesse mundo. Você não está aqui, sabe, passeando nesse mundo. Sua vida tem um sentido. Deus tem algo para fazer em sua vida. E nós, a palavra de Deus diz que Deus nos tornou seus filhos. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus. Tem algum filho aí nessa noite? Pois bem, eu sou filho. E agora? Qual é o meu propósito? Nós queremos apresentar alguns propósitos. Nós vimos que uma vida sem propósito não é vida. Quem não tem um alvo caminha sem rumo nessa terra e nunca vai chegar a algum lugar. A nossa satisfação, meu querido, está atrelada ao conhecimento do nosso propósito aqui. Nós falamos de satisfação como algo diferente de felicidade. Pastor, tem diferença? Tem. Por quê? Porque a felicidade está intimamente ligada com a circunstância. Se tudo dá certo para nós, nós estamos felizes. Se a coisa começa a degringolar, não tá bom, a gente se torna triste. É assim ou não é? Tá tudo bem. Você está bem? Não, está bem. Em casa está tudo bem. As finanças estão equilibradas. No meu trabalho está tudo bem. Os filhos estão na escola, estão caminhando, né? Tá tudo normal, tudo legalzinho. Mas, querido, quando a coisa começa a sair fora do controle do seu pé, de um lugar onde você consiga colocar o pé e escorar, aí chega o medo, chega a insegurança, chega a tristeza bate na porta, a depressão vem, a angústia vem, o nó na garganta vem, e as pessoas acabam ficando perdidas. E satisfação, pastor? O que é satisfação? Satisfação, querido, é quando você encontra o propósito da sua vida. Para que você existe? Eu sei o propósito por qual eu estou aqui nessa terra. Meu querido, eu posso até passar por momentos difíceis, e eu vou passar, naturalmente, todos nós passamos. Não é nenhuma profecia. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Isso é natural. Na verdade, se você olhar para os discípulos de Jesus, a vida deles foi top demais, né? Tranquila, sem nenhum problema, sem nenhum sobressalto. Foi assim? Se você ler a história da igreja,
grandes personalidades da história da igreja, você vai perceber o quanto esses homens sofreram, o quanto esses homens foram perseguidos, homens de Deus, preciosos, piedosos, cheios do Espírito Santo, sofreram. Agora, querido, esses caras pararam? Não. Alguém pode até ter parado esses caras, mataram os camaradas, mas eles não pararam enquanto não tiveram um fim na vida. Por quê? Porque conheciam o seu propósito. Diga assim: eu preciso conhecer qual é o meu propósito. Nós precisamos conhecer qual é o nosso propósito, porque então, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, apesar dos contratempos, nós caminharemos satisfeitos, porque não olhamos para aquilo que é transitório, mas para aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo diz, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, o nosso homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. Aí o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Quando eu conheço o meu propósito, que é eterno, querido, então nós nos tornamos imparáveis. Imparáveis. Meu Deus, que coisa forte, né? Em nome de Jesus eu quero declarar isso para a glória do Senhor. Você não vai parar. Por quê, pastor? Porque você conhece o seu propósito como filho. Você tem um propósito, nós temos propósitos nessa terra. Você não está aqui de passar, você não está aqui brincando. Nós estamos aqui com propósitos definidos. E nessa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria falar agora com os jovens. Alguém talvez pode se levantar e dizer assim: a juventude dos nossos dias é uma juventude perdida e sem propósito. Talvez muitos de vocês aqui nessa noite assentirão com essa asserção, com essa afirmativa. Você vai dizer: é verdade, a juventude está perdida. Por que está perdida? Por que será que os jovens estão perdidos hoje, caminhando sem rumo? E eu digo a você, com muita tristeza no meu coração, talvez os grandes responsáveis por essa perdição dos nossos jovens somos nós mesmos, como igreja, porque nós não temos proposto para os nossos jovens uma direção, nós não temos proposto para os nossos jovens um caminho, um propósito de existência. Pastor Carlito Paz, que preside uma das maiores igrejas do Brasil hoje, São José dos Campos, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: você quer ver um jovem motivado? Entregue um propósito para ele, dê uma missão para ele. Porque os jovens estão perdidos? Porque eles não têm missão. Porque os jovens estão arruinados por aí? Porque vivem sem propósito, não sabem o que fazer, não sabem a real motivação da existência deles. Meu querido, uma pessoa sem propósito entra em depressão. Por que será que a depressão é considerada pelos especialistas do mal do século? Por quê? Porque Satanás tem cegado as pessoas com relação ao seu propósito, inclusive dentro da igreja. Enganado as pessoas. Queridos, você não foi chamado por Deus para se tornar o seu filho.
para ficar sentado no banco da igreja, desculpa a expressão, esquentando o banco da igreja. Você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para arregaçar a manga da sua camisa e partir para cima. Quando nós conseguimos entender isso, aí, meu irmão, nós vamos ser imparáveis, em nome de Jesus. Por que Jesus funcionava? Será que Jesus tinha propósito? Tinha ou não tinha? Jesus, ele era ciente do propósito dele. E Jesus, em João capítulo 17, versículo 4, ele diz assim: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Por que Jesus disse: eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer? Porque na cruz, em João 19:30, Jesus diz assim: Pai, tudo está consumado. Por que Jesus disse tudo está consumado? Porque ele sabia qual era o propósito dele. Você sabe qual é o seu? Qual é o seu propósito como filho? Você diz assim: eu sou filho de Deus, amém, glória a Deus. Para quê? Jesus tinha uma autoridade sobrenatural, querido, porque ele não só conhecia o seu propósito, mas ensinava os outros a ter um propósito. Sim ou não? Pega os 12 apóstolos e você vai ver Jesus treinando esses camaradas para ter um propósito na sua vida. E uma das últimas palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, a esses apóstolos, que ele queria dar um sentido e um propósito na vida, diz assim: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus tinha autoridade, porque ele não só ensinava os outros a ter um propósito, mas com a sua própria vida, ele demonstrava o propósito dele. Isso gera autoridade. Muitas vezes, queridos, o nosso discurso é lindo, mas nós não temos autoridade, porque nós não colocamos o nosso discurso em prática na nossa vida. Deus não quer discurso, Deus quer prática. E nessa noite então eu quero conversar com você sobre alguns propósitos para os quais Deus nos tornou seus filhos. O primeiro nós vemos aqui no texto que nós lemos. A palavra de Deus diz no 1, versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Pastor, qual é o primeiro propósito? Deus tornou você filho dele, para que você seja santo. Diga: eu preciso ser santo. Afinal de contas, o que é ser santo? Queridos, nós vivemos numa mentalidade estranha. E quando nós falamos de santo, nós lembramos dos nossos queridos católicos, né, que tem uma imagem esculpida ou que pintada, ou a gente lembra disso. Essa mentalidade do crente, né, denominacional, batista, assembleano. Agora, o que é ser santo? A Bíblia nos chama de santos. O que é ser santo, pastor? Ser santo é ser separado do mundo para Deus. É uma definição simples para você entender. É ser separado do mundo para Deus. Você não serve mais aos propósitos do mundo.
Você não está mais perdido, mas você tem um propósito. O propósito seu agora é o propósito de agradar a Deus. Então eu vou trabalhar não para mim mesmo, eu vou trabalhar para Deus. Isso é ser santo. É não fazer mais o que eu fazia quando eu era um perdido no mundo, quando eu era um filho da ira, quando eu era um filho da desobediência, quando eu era um filho de Satanás. Eu não vou fazer mais aquilo. O apóstolo Paulo falou: em outro tempo você andava assim, mas agora não. Você agora foi transportado do reino do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Agora, meu irmão, eu sou santo. Santo. Para ser santo e irrepreensível. Pastor, isso é utopia. Isso aí é surreal. Ninguém pode ser santo como Deus. Porque você acha que Deus é incoerente, irmão? Deus é incoerente? Sim ou não? Por que Deus mandou a gente ser santo como Ele é santo? Porque nós precisamos buscar a santidade todos os dias, todos os dias, todos os dias, nos levando para a cruz logo de manhã e falando assim: morre, Buque, morre, Buque, porque o meu desejo agora é servir aquele que me alistou para a guerra como um bom soldado de Cristo. Ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Ele nos separou para Ele. E se nós somos separados para Ele, nós não podemos mais agradar-nos a nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos morrer. O problema é que nós não gostamos de morrer, gente. Não é verdade? A gente tem tanto assim, né? Que você pega uma gripe, você já vai lá na farmácia, já compra um remédio para passar febre, porque você tem medo de morrer. E é interessante que essa questão entra dentro da área espiritual, mas tem medo de morrer espiritualmente, morrer. E quando eu falo morrer espiritualmente, não é morrer espiritualmente para Deus, não, é morrer para o pecado. Morrer para os meus desejos, é tão difícil, pastor. É quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil? Mas Deus quer que nós subamos na cruz todos os dias e morramos para nós mesmos. Amém? Seja difícil ou não. Segunda coisa, Deus nos chamou, ou Deus nos fez para o louvor e glória da sua graça. Veja o que diz o versículo 7. É isso mesmo, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Meu irmão, Deus, Ele derramou a graça dEle sobre a nossa vida, e nós precisamos adorar a Deus pela sua graça. Você já adorou a Deus pela graça? A graça e a verdade, diz João capítulo 1, versículo 17, vieram por Jesus. Quando eu adoro a graça, quando eu dou louvor e glorifico a graça, quem eu estou louvando? Eu estou louvando o próprio Cristo, porque Jesus é a graça de Deus em pessoa. Se não fosse Jesus, eu estava perdido. Se não fosse Jesus, você talvez não estaria aqui. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Eu já teria partido desse mundo há muito tempo, com certeza, com certeza. Queridos, terceira coisa, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. A versão NVT diz: o propósito de Deus
era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Eu e você fomos criados, gerados, transformados em filhos para glorificar a Deus. Você tem um propósito, o seu propósito é adorar a Deus. Agora, sabe uma coisa? Entra dia e sai dia, a gente trabalha, a gente come, a gente bebe, a gente brinca, a gente dá risada, a gente conversa com os amigos, a gente toma tereré, a gente fala de um monte de coisa, a gente joga no videogame, a gente namora, mas a gente não tem tempo para glorificar a Deus. O dia passou e você às vezes não falou: Deus, muito obrigado pela vida. O dia passou e você não se ajoelhou diante do Pai e disse assim: Deus, muito obrigado, porque a tua graça me alcançou um dia. E nós fazemos tudo, irmãos, mas não damos glórias a Deus. E às vezes, quando nos lembramos, para desencargo de consciência, à noite, quando a gente já está deitado na cama, a gente diz assim: Deus, obrigado pelo dia, e que essa noite seja linda, amém. Esquece até do nome de Jesus, porque já está muito cansado. Mas o que eu estou falando só acontece em Bagdá, em Teherã. Aqui no Brasil não acontece. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E quando nós não fazemos isso, irmãos, a nossa vida se torna sem propósito. E as pessoas andam perdidas, sem saber para onde vão e sem saber o que fazer. E a depressão bate a porta e se instala na vida da pessoa. E muitas delas, como disse no início, cometem suicídio, porque não tem sentido na vida. Mas quando você fala para ela: você precisa adorar a Deus, ela dá uma chacoalhada no ombro assim: eu? Deus existe? Quem é Deus? Sem propósito não tem caminhada certa, e você não vai chegar a um lugar. A palavra de Deus diz que nós precisamos glorificar o nosso Deus. Todas as orações da Bíblia, irmãos, começam com adoração. Só que a gente é semideus e a gente já começa pedindo, não é verdade? Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu quero que o Senhor faça aquilo outro, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família, as minhas finanças, o meu serviço, o meu trabalho, os meus amigos, os meus parentes, o meu marido, o meu filho, a minha tia, a minha nora, o meu papagaio. Não esquece dele, Deus. Mas quando você vê as orações dos antigos, eles entravam na presença de Deus e eles davam graças. Jesus, ao ensinar a oração, o que ele faz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é adoração, isso é princípio. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor. Quando Jesus está na frente da tumba de Lázaro, ele faz uma oração rapidez. E ele diz, sabe qual é a primeira palavra de Jesus? Pai, glorificado seja o teu nome. Ele não chega orando, clamando a Deus, Deus, ressuscita esse homem. Não. Pai, glorificado seja o seu nome. Glorifica o teu nome nesse lugar. Nós também fomos chamados, queridos, para revelar Deus ao mundo. Qual é o propósito
seu e meu, ao nos tornar filhos de Deus. Quando Deus nos torna seus, para revelar Deus ao mundo. Há muito tempo atrás eu preguei uma mensagem nessa igreja, e o título da mensagem, alguns vão lembrar, chama O Clamor do Mundo. Quem se lembra dessa mensagem? Alguém? Um dia eu estava ouvindo uma música que diz assim: e o mundo clama, mostra-nos o Pai. Tem um clamor, irmãos, do mundo que diz: mostra-nos o Pai. A semana passada nós vimos que Deus não foi visto por ninguém, mas Jesus revelou Deus, lembra-se? Agora, como Deus vai ser conhecido hoje, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 18: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Presta atenção. Transformados na mesma imagem. Imagem de quem, queridos? Imagem de Jesus. O desafio meu e seu é sermos como Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que um dia Jesus disse para Filipe, quando Filipe fala assim: mostra-nos o Pai, Jesus, isso nos basta. Jesus disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não conhecem o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai, quem conhece a mim conhece o Pai. Porque você clama, mostra-nos o Pai. Meus amados irmãos, o mundo clama, mostra o Pai para mim. Ninguém pode mostrar o Pai para o mundo, a não ser um filho legítimo de Deus. Um filho que tem o seu DNA. Um filho que é semelhante a Jesus. O mundo continua clamando: mostra o Pai, mostra o Pai. Mas nós, como igreja, meus irmãos queridos, muitas vezes nós temos virado as costas para o clamor do mundo, para viver a nossa vidinha medíocre, sem sentido. Nessa noite eu quero declarar, segundo a palavra, que tem um propósito para a sua existência, tem algo para você fazer. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja, você foi chamado com um propósito supremo: mostrar a Deus para o mundo. Quem me vê a mim vê o Pai. E deixa eu dizer algo para você. O mundo está cheio de palavras. Não, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado. O cara olha para você e fala assim: por que você não é assim? Nós falamos de amor, irmãos, mas nós não vivemos amor. Nós falamos de compaixão, mas nós não vivemos compaixão. Nós falamos de bondade, mas muitas vezes nós não somos bondosos. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. É o clamor do mundo. Será que nessa noite, Deus olhando do céu para nós, para dentro do nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, será que nós podemos responder com sinceridade o clamor do mundo e dizer: olha para mim? Porque quando você olhar para mim, você vai estar vendo o Pai em pessoa. Meu irmão, será que se Deus perguntasse isso para mim e para você nessa noite, qual seria a nossa resposta? Mas nós nos escondemos atrás das nossas máscaras, nós nos escondemos atrás das nossas desculpas esfarrapadas, nós escondemos-nos atrás da nossa religiosidade, da nossa maquiagem,
Nós nos escondemos atrás do nosso ceticismo, nós nos escondemos atrás da nossa incredulidade, nós nos escondemos atrás da nossa irresponsabilidade, e nós inventamos desculpas. Mas Deus tem um propósito. Deus nos criou para mostrar a glória dele através da nossa vida, através da nossa existência. Eu quero apresentar para você um outro propósito. Vou dizer aqui o quinto: para trazer o céu para a terra. Pastor, por que eu fui criado? Por que eu existo? Por que Deus me tornou seu filho? Você foi chamado para trazer o céu para a terra, irmão. Meu Deus, pastor, mas isso é muita responsabilidade. É claro, mas é para isso que Deus nos fez. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, vamos dar uma olhadinha lá? Romanos capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz que, pois por uma só ofensa a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Nós estamos reinando em vida aqui agora. Nós pensamos muito no futuro. Quando chegar no céu, então eu vou reinar. Não, começa agora. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz: porque tal qual ele é, somos nós no mundo. Agora. É agora, irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa cidade, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos também o nosso Senhor. Nós temos uma pátria. Toda pátria tem a sua constituição, e nós não andamos segundo a constituição terreal, nós andamos segundo a constituição do céu. Por isso que nós trazemos o céu para a terra. Meu querido, eu não sei se você consegue entender a dimensão daquilo que nós temos falado aqui hoje. Por que Deus criou você? Por que Deus tornou você seu filho? Só para você encher a boca e dizer assim: ah, eu sou filho de Deus, aleluia. Pastor, mas não pode? Deve encher a boca e falar que é filho mesmo. Agora, quais são as nossas atitudes? Será que elas estão em coerência com o nosso discurso? Quem daqui tem o Espírito de Jesus sobre si? Tem ou não? Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Tem ou não? Quando Jesus chegava num lugar, irmãos, o que acontecia naquele lugar? O céu vinha com ele ou não vinha? Qual é a diferença nossa e Jesus? Fala para mim. Ah, Jesus era filho de Deus, e você é o quê? Ah, Jesus era santo, a Bíblia diz que é para nós sermos santos. Ah, mas Jesus tinha o Espírito Santo, e você tem? Moço, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa fala de Jesus, não é? Hoje se cumpriu. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mas eu quero ler com você Isaías capítulo 61. Olha só o que a palavra de Deus, ela diz com relação a isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Preste atenção. O quadro que está sendo pintado aqui é um quadro de opressão, de prisão, de cadeias. Sim ou não?
Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para trazer uma situação diferente daquela. Quantos estão me entendendo? Qual é a diferença entre mim e Jesus? Não tem, irmão. Nós somos filhos de Deus igual. Jesus disse assim: eu sou o sal da terra. Depois ele diz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está aqui ainda? Está aqui, literalmente falando? Não. Jesus foi embora. Ele está aqui no meu coração, está no seu. Não é verdade? Está presente aqui nesse lugar. Mas fisicamente falando, ele não está. Agora, quem vai trazer libertação para as pessoas? Você. Você. A igreja do Senhor. Nós vamos trazer o céu para a terra. Só continuar a leitura. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de presidente Venceslau, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Agora diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. A cidade de presidente Venceslau, ela pode ter sido destruída nas gerações anteriores, mas nessa geração ela vai ser restaurada para a glória do Senhor, porque aqui nesse lugar tem um povo que se diz filho de Deus, e está dizendo nessa noite: eu vou fazer a diferença, e eu vou revelar Deus para esse mundo, eu vou revelar o Pai, e eu vou trazer o céu para essa terra corrompida e corrupta, através das minhas atitudes diferentes. Amém, meu irmão? É assim que vai ser para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E aí, por último, por que nós fomos tornados filhos de Deus? Qual é o propósito? Para que a terra seja cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Como filhos do Senhor, nós precisamos fazer com que a terra se encha do conhecimento da glória dele. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? Através de um discipulado forte, consistente, responsável e fidedigno. Tem um monte de gente que está questionando o discipulado da igreja. Esse negócio de ser discípulo, ser discipulado, o que é isso aí? Contar minha da... Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nessa igreja, a visão é de discipulado. E o discipulado precisa ser forte, precisa ser sadio. Sabe por quê? Qual é a visão do discipulado? É tornar o discípulo semelhante a Jesus. Essa é a essência. Então, sabe o que eu entendo quando a pessoa diz assim: eu não quero ser discipulado? Ele está dizendo assim: eu não quero ser semelhante a Jesus. Eu não quero me submeter. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, não preciso dar satisfação para ninguém. Meu irmão, não é assim que funcionam as coisas. Nós vamos encher a terra do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, quando nós formos discípulos do Senhor Jesus, quando nós fizermos um discipulado eficaz, verdadeiro. Eu discipulando você, você discipulando outra pessoa, eu sendo discipulado pelo meu pastor, e assim sucessivamente. Nós vamos fazer com que a terra seja cheia da glória do Senhor. A essência do discipulado é multiplicar homens que andem de acordo com o caráter de Cristo, é refletir o caráter de Cristo
na vida de outra pessoa. E isso gera responsabilidade. Porque o Andrezão tem que olhar para mim e ver em mim Jesus. A minha esposa tem que olhar para mim e tem que ver Jesus em mim. As minhas filhas têm que olhar para mim e ver Jesus em minha vida. Você sabe qual é, talvez, o lugar mais desafiador de exercer o discipulado? Em casa. Porque dentro de casa a gente mostra quem a gente é de verdade. Quando a sua mulher faz uma coisa que você não gosta, dá um grito com ela. Quando o seu filho faz alguma coisa e você xinga o seu filho. Quando seu pai te corrige e você, em rebelião contra ele, ignora e vai embora, chacoalhando o ombro. É em casa que é o lugar mais desafiador de exercer o discipulado. Sim ou não? Mas a minha esposa precisa olhar para mim e ver que eu sou discípulo de Cristo. Eu preciso resplandecer a glória de Deus na minha casa. Eu preciso ser semelhante a Jesus na minha casa, na minha família. As minhas filhas precisam olhar para mim e falar assim: meu pai é um homem de Deus. Meus irmãos, se elas não falarem isso, então eu posso descer desse púlpito e ir embora para minha casa, enfiar a minha marmitinha na sacola e fazer outra coisa. Eu quero desafiar você depois a perguntar para minha esposa, perguntar para as minhas filhas. Pode perguntar para elas. Não sou perfeito, mas o meu alvo é Cristo. E eu vou tentar imitá-lo em tudo. Eu tenho lido um livro, meu irmão, e esse livro tem me edificado. Quando eu aprendo que todas as circunstâncias cooperam para o meu bem. Quando alguém faz alguma coisa para mim, para me tirar do sério, eu olho e sigo. Deus, obrigado porque o Senhor está me testando para me fazer crescer, para passar de nível. O que você faz para passar na escola? O que você fazia para passar na faculdade? Fala para mim. Tinha que fazer uma prova, não tinha? Só que nós queremos subir de nível no reino de Deus, irmão, de graça. Não, Deus está querendo promover você, mas Ele vai fazer você passar por uma prova. Você está afim? Geralmente vem no outro dia, ou no mesmo dia, viu? Então você falou assim, amém, a prova está chegando para você. Agora fica esperto, porque a prova vem. Você pode passar ou você pode repetir. E aí quando a gente repete, o que tem que fazer? Tudo de novo. Começa lá do comecinho, porque nós repetimos no teste. Discipulado. É assim que nós vamos encher Presidente Venceslau da glória do Senhor. Amém, filhos? Quem quer ver essa cidade transformada? Eu quero. O que nós temos que fazer? Partir para cima. Mostrar o caráter de Cristo na nossa vida. Amém, filhos? Pastor, eu posso? Não pode, você deve. Será que eu consigo? Consegue. Por quê, pastor? Porque Jesus é com você. Amém? Ele chamou você para fazer isso. Você acha que Deus ia chamar você para fazer uma coisa que você não podia fazer?
Deus não é incoerente, querido. Ele vai capacitar você, Ele vai te ajudar, e a vitória já é sua, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Em nome de Jesus. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a refletir na sua vida. Eu perguntaria a você nessa noite: qual é o propósito da sua vida? Você conhece? Você sabe para onde vai? Nessa noite nós aprendemos que Deus tem propósitos para nós. Quando Ele nos tornou seus filhos, Ele tinha propósitos. Nós não estamos nessa terra passando um tempo. Nós precisamos ser inteirados dos propósitos de Deus para nós. E nessa noite, sabendo deles, a que conclusão você chega? Você tem cumprido os propósitos de Deus para a sua vida? Nessa noite eu queria encerrar dizendo: chegou o tempo de viver os propósitos de Deus para nós. Chega de frustração, de tristeza, de depressão, de despropósito, de inutilidade. Deus nos dá um senso de valor. Você e eu, nós somos filhos para, em suma, trazer o céu para a terra. E nessa noite eu diria: eu quero. E você? Você quer? Talvez você entrou aqui e você está meio que perdido. E você diz para si mesmo: olha, eu não sei. Por que eu estou nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Eu gostaria de perguntar isso para você nessa noite. E talvez a sua resposta seja assim: olha, eu não sei. Eu estou perdido. Eu tenho vivido uma vida sem propósito. Eu tenho vivido uma vida de um sentimento de inutilidade. Um sentimento de despropósito. Nessa noite, querido, você entende que você tem um propósito muito lindo. Deus não tornou você filho à toa. Ele quer fazer algo em você e através de você. Meus amados, tem alguém aqui nessa noite que diz assim: olha, eu entrei sem propósito, mas nessa noite eu entendi que eu tenho um propósito nessa terra e eu quero andar segundo esse propósito. Eu quero agradar aquele que deu propósito à minha vida. E a partir de hoje eu mudo a minha concepção e eu vou viver para a glória de Deus. Tem alguém assim aqui nessa noite que gostaria de reconhecer isso e mudar a sua vida? Faça um sinal com a sua mão assim: eu quero orar por você hoje. Tem alguém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, Pai, porque o Senhor é o Deus que já tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidade, Pai. Somos curados, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus eu repreendo toda dor, toda enfermidade, Pai, todo diagnóstico, Senhor, dado, Senhor, aí que não foi bom. Meu Deus, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, profetizamos cura, restauração, meu Deus e meu Pai, porque cremos num Deus de milagre, Pai. Cremos
cremos um Deus que faz coisas novas, e em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada vida que está aqui nessa frente, Senhor, clamando pelo seu milagre, que o Senhor possa atender, e que em nome de Jesus venhamos, Senhor, ouvir testemunhos, Senhor, dos milagres que o Senhor vai realizar em cada vida aqui nessa noite, Pai. Declaramos, Senhor, abençoado, Senhor, e curado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Pai, nós queremos também te adorar, Senhor, por esse culto, pela palavra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que tem se revelado para nós, Senhor, a cada momento, em cada tempo, Senhor, e nós te adoramos por essa palavra, porque sabemos que nós temos um propósito firmado em Ti. Deus abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, cada lar, que haja paz, que haja prosperidade, que haja o shalom do Senhor reinando, Pai, que toda intriga, Pai, que todos aqueles que chegaram aqui tristes, Senhor, possam levar alegria, Senhor, para os seus lares, Senhor, possa levar os milagres, Senhor, que haja transformação dos lares, Senhor. Usa a vida de cada um que está aqui nessa noite para ser referencial na família, no lar, Pai, que essa palavra ministrada nessa noite não volte vazia, Senhor, mas que venha dar fruto em cada vida, em cada família aqui representada, Pai. Nos abençoe na nossa semana, Pai, que seja uma semana próspera, Senhor, da bênção do Senhor, Pai. Nós já te adoramos por esse culto, Pai, no nome de Jesus, amém.